Então a vida é normal. Deus a fez tão notável. Então eu vou a um banquete e o primeiro prato é peixe. E aí todos dizem, é o peixe vermelho, eu não sei os nomes, é o peixe vermelho caro. Eu tenho horror a este peixe caro. Ainda há pouco alguém me perguntou assim, qual é o prato que você mais gosta? Nunca perguntei isso a um pobre, que ele vai dizer uma bobagem. Eu disse assim, carne de charque. Carne de charque? É. Por que de charque? Porque era a única que eu comia em Feira de Santana. A vida toda. Então, se eu estiver aqui e eu sentir um cheiro de charque, eu peço licença, vou lá fora como que vai pentear o cabelo e volto contente, mastigando. Se o feijão tiver um fiapo, porque em nossa casa só faltava o exemplo do charque. Era uma panela para 15 pessoas, 13 homens com apetite. Mãe fazia aquela panelada e botava assim 100 gramas de charque, que era bem cara. Um dia eu disse, mãe, amarre um cordão, uma roda lá em cima e desce o charque. Meia hora depois, sobe a carne e fica o gosto. E a gente vai ter charque uma semana. Então, essa questão de que alguém deixou é porque não tem estabilidade emocional. Não é porque o espiritismo é fraco, não. Todos os amigos que um dia me disseram, Divaldo, eu não sou mais espírita. Eu disse, você nunca foi. É a mesma coisa hoje. A pessoa é homem, casa, tem filho, tem neto, 65 anos, e aí descobre que não é mais homem. Meu Deus! Biologicamente tem tudo de um homem, mas descobriu que não era. Aí vai fazer uma cirurgia com 65, vá rezar para Deus e se prepare para morrer. Deixar de fantasia, de alucinação. A mulher também, ela é mãe, a esposa bem casada, casou com 5 ou 6, agora com 70 anos ela descobriu que é um rapaz. E aí se veste de rapaz e aparece aquela coisa estranha. Então, às vezes, eu não sei se chamo ela ou ele, ou que... Às vezes, porque está tão atrapalhado, que eu pergunto assim, como é que eu chamo você? Ah, como você quiser. Eu digo, não, porque como eu quiser, eu quero horrível. Então, eu não chamo. E meu primeiro choque aconteceu na Espanha, por incrível que pareça. Eu fui falar em uma cidade que vive separada da Espanha. E era a primeira vez. Cheguei ao aeroporto, encontrei um rapaz, muito bem vestido, de gravata e tal. Até me senti mal vestido diante dele. Mas como hoje a gente viaja de chinelo, até pode viajar sem viajar, pode fazer o que quiser. Então ele sentou e disse, você gosta de tomar um lanche, um café? Eu disse, gostaria, porque o café do avião eu não tomei, não estava bom para mim. Ele disse, então passa lá, vamos passar na confeitaria do meu marido. Eu parei assim, será que eu ouvi direito? Eu fiquei perturbado, muito perturbado. Eu digo assim, meu Deus, estou precisando fazer um exame auditivo. Não é crítica no sentido de, não é, é uma análise. Ele disse assim, pode ser, mas como foi que você disse? Lá do meu marido. Eu aí calei a boca, não sabia mais o que eu perguntava, se eu chamava ele, ela, vós, nós. E aí eu fiquei, vai ver que eu estou ouvindo mal, é alguma perturbação, é alguma perturbação em espanhol. Mas em espanhol é mi marido, é a mesma coisa, né? Chegamos à cafeteria, e encontrei lá um rapaz, mais jovem um pouco, e ele disse assim, Divaldo, esse é meu marido. Eu olhei bem para o rapaz assim. Muito bem. Prazer. Quer dizer, eu não tinha muito prazer não, mas vá lá. Prazer. Ele me olhou e disse, ficou surpreso? Eu digo, não, chocado. Porque uma coisa é uma. Não é que eu tenha nada contra nem a favor. É que eu nunca esperei ver ela no corpo de ele, ou ele no corpo dela. Eu estou... Olha aqui um companheiro sexual. Agora, um homem dizer para outro, o meu marido ficou assim tão exótico.
Mas bem, 2 dias que eu fiquei na cidade, eu acostumei. Quando foi uma hora, nós estávamos conversando, eu digo, olha, tenha muito cuidado quando me apresentar, para você não dizer que eu sou seu marido também. Porque como é que fica, é tão atrapalhado o negócio que uma hora você atrapalha. E uma hora quem se atrapalhou fui eu. Eu disse assim, ela, não, ele, quer dizer, qual é o marido? Aí pronto, todo mundo caiu da risada, achou que eu estava ironizando. Não estava. O indivíduo assume a vontade interior. Nós nascemos com patrimônio. Se eu fui um homem mulherengo, se eu usei a mulher apenas como objeto sexual, sexo para mim é aparelho de natureza genésica. Não é da alma, é do corpo. Quando eu reencarnar, eu reencarno como mulher, para resgatar o mau uso que eu fiz da mulher. Ou vice-versa. Talvez eu haja sido uma mulher, como muitas hoje que vivem do corpo. Como é que uma jovem de 20 anos casa com um senhor de 92, riquíssimo, e diz assim, é o homem da minha vida. Eu disse comigo, e apresse porque ele já está para ir embora, 92 anos, e vai ser um homem breve. Resultado, ele morreu. E eu fiquei interessado em ver para que ele deixou a fortuna. Deixou para uma filha. E ela entrou com o processo e ganhou 200 milhões de dólares. E arranjou um rapaz bem novo para gastar o dinheiro dela. Porque a vida é assim ingrata. Eu exploro esse e aquele explora para mim. Eu tenho esse como meu sustentador e aquele é o meu explorador. As mulheres que vivem do corpo têm os seus apaixonados, gastam tudo com indivíduos que não sentem nada por elas e exploram outros que gostam delas. É a lei. Então, quem comete isso, inverte a situação. Na vinda, tomam a situação. O que fazer? Corrigir. Se quer casar, case. Se quer direitos à herança, se alguém está comigo, trabalha, sofre comigo, tem direito. É claro. Não precisa casar nem nada, é a lei. Foi meu braço direito, foi minha pessoa amiga. A minha sensibilidade, o corpo é masculino, mas a minha sensibilidade é feminina. Há uma razão que me surpreende. Se eu encontrar uma alma que interesse caminhar com a minha alma, é uma bênção. Quantos suicidas, meus amigos? Quantos suicidas? Eles me dizem do além. Eu era estranho em casa, ninguém sabia do meu conflito. Eu casei como Rod Hudson, um grande ator que ganhou o prêmio do Oscar mais de uma vez. Era o homem mais belo da terra. Contracenou várias vezes com Elizabeth Taylor e as maiores atrizes do mundo. Era gay. E então os estúdios contrataram um matrimônio para ele. E ele teve um matrimônio para aparecer ao público. E morreu de AIDS. Quer dizer, a AIDS desmascarou no fim da vida. Para ter AIDS, ele tinha relacionamentos indevidos. Então, nós podemos ter o parceiro que nos aprouver. Casar com uma mulher de 200 anos, ter 40, não importa. O importante é ser feliz. Se eu sinto que eu serei um bom pedreiro, aliás, a Solange falou na prece. Se eu penso em ser pedreiro, eu vou ser pedreiro, mas não um pedreiro comum. Vou ser um pedreiro especial. Se eu vou ser um varredor de rua, aí eu vou ser um varredor de rua, um gari especial. Se eu vou ser um cantor, eu me contrato, ou melhor, me contento em imitar o instrumento, ganhar um dinheirinho, mas vou dar a minha vida. Nós nascemos para ser felizes. Se a pessoa tem uma inclinação para roubar, vamos agora mudar de tese. Sai do sexo. E a pessoa foi ladrão e nasce para ser ladrão. Será justo que agora ele continue roubando? Ou ele nasceu ladrão para ser reeducado? Daí a sociedade está indo por um caminho
que não corresponde. Não corresponde. Eu ouvi há poucos dias um comentário que me chamou a atenção. Uma representante da República estava acompanhando o desastre de avião. E alguém da técnica disse, vamos esperar a caixa preta, onde estão todos os segredos técnicos, para ver o que é que tinha. Ela disse assim, preta, a caixa preta? Tem que ser a caixa preta, porque o nome da caixa é preta. Mas agora dizer que é preto, fulano é preto, olá, você que é preto, Ave Maria, está desonrando a pessoa. Pois aqui, de vez em quando eu peço para eu ter meus filhos, os que eram pretos e que são pretos, chamava negão, neguinho, os brancos, amarelo, branquela, sem nada a ver, carinhosamente. Mas nós, então, enchemos a cabeça de vazio existencial. Quer dizer, bobagem, a cabeça é cheia de coisa nenhuma, mas não tem valores éticos, não tem princípios morais. E as doutrinas do bem, que é o caso da pergunta inicial, a gente deixa, porque elas nos impõem regras. Se eu vou comer, devo comer com equilíbrio, para não ter uma problemática de estômago. Se eu sou um homem de sociedade, devo respeitar. Então são as leis, a ética, a civilização, a amizade, o amor, a abnegação, a renúncia. E isso eu aprendi antes de nascer. Porque quando minha mãe me concebeu, ela estava com 44 anos. E meu irmão estava com 5 anos. Foi um acaso. Eu cheguei atrasado porque perdi a direção. E então ela ficou grávida com 44, 45 anos. E o médico, já naquele tempo, 1926, disse a ela, dona Ana, a senhora não pode ter este filho. A senhora já teve 15 partos, 12 vivos e 3 abortos. Então, vamos interromper. Ela disse, por quê? Porque a senhora está muito fraquinha, tem uma família enorme para cuidar. Se a senhora tiver este filho, ele vai lhe matar. Ela disse, então a culpa é de Deus, que me deu uma coisa que eu não posso ter. Eu não posso lutar contra Deus, já que Ele mandou, eu vou aceitar meu filho. Mas, dona Ana, a senhora vai morrer. Ela disse, antes eu morrer do que matar. Eu nasci. Ainda cheguei uma semana antes, apressado, para não perder a deixa. Conheci o médico que decretou a minha morte. Fui médium do filho dele, que esteve com uma obsessão tremenda. Sou amigo íntimo do neto dele. E ainda, por quebra, a família desse médico, que sabia que eu sabia que ele queria que minha mãe abortasse, me disse assim, Edivaldo, quer dizer que vovô queria que você desencarnasse, mas ele desencarnou antes de mim. Eu nasci, estou aqui, ele já foi e eu só vou daqui a algum tempo. Então, eu aprendi com minha mãe esse respeito à vida. Não, se Deus me deu o filho, eu morro, porque é assim que Ele quer. Naquele tempo, e quando eu nasci, às 5 horas da manhã, uma semana e meia antes, minha mãe, que talvez não soubesse contar direito, se atrapalhou, mas ela gostou tanto que uma cunhada minha disse que na hora que eu nasci, que eu olhei assim para ela que eu ri. Olha que coisinha linda. Imagina, é como os avós, eles olham para a criança, é a mais linda do mundo. Eu tenho uma amiga que está agora de avó, ela está posando de avó. A criança tem 3 anos, já está falando. É neto dela, já está falando. É uma maravilha. Tem outra também que ficou avó recentemente. A criança tem 3 dias de nascida e já sabe de Shakespeare 3 peças de memória, porque sabe como são os avós. Então, não aconselhemos a esses desertores, deixe-nos por conta própria.